Olá, muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Já está no ar, então, o nosso programa, a edição semanal do programa Liberdade de Opinião. Nós estamos, neste momento, aqui com a presença do Tiago Teles, acadêmico de História, da Laís Lacerda, acadêmica de Medicina, e esse que vos fala, Ralei Lino de Souza, com transmissão, neste momento, pela nossa querida TV Mar. Um abraço, uma boa noite especial. Nós estamos chegando na residência do amigo e da amiga que está assistindo a TV Mar. Estamos transmitindo também pelo Facebook, no canal Halley, na página Halley Atitude Voz, e também no YouTube. Estamos retransmitindo já por diversas outras perfis, como do Tiago, né, da Laís, diversos outros amigos que estão compartilhando. Eu quero, nesse momento inicial, dar uma boa noite, uma saudação inicial e pedir para que tanto o Tiago quanto a Laís façam aí as suas considerações iniciais dessa nossa edição de quinta-feira, que tem muita coisa para a gente conversar. É isso, né, meu querido Tiago Teles? É isso mesmo. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar transmitindo para vocês informações e temos bastante coisa para falar hoje, bastante informação que rolou nessa última semana. Laís Lacerda, seja bem-vinda, muito obrigado. Uma boa noite. Suas considerações iniciais para os nossos telespectadores, para os nossos internautas nesta quinta-feira. Boa noite, Halley. Boa noite, Tiago. Uma boa noite a todas e todos também que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Face e pela TV Mar. Essa semana que foi bastante agitada, que teve bastante coisa para a gente comentar e que certamente vai ser aí um programa bem dinâmico, bem interessante. Olha, eu sou obrigado a iniciar, né, pelo tema que está sacudindo o Brasil, né, que é o tema da CPI. E no tema da CPI, o executivo... Ontem foi o Weingarten que falou, né? Teve até tentativa aí de voz de prisão, bate-boca aí do filho do Bolsonaro com aquela figura conhecida, o Renan Calheiros. Mas o executivo da Pfizer deu um longo depoimento, do qual eu penso aqui num momento que a CNN destacou. Ele diz o seguinte, ó: Brasil ignorou 3 ofertas em agosto de 2020. E aí eu quero escutar tanto o Tiago como a Laís. Algumas pessoas falam o seguinte, Tiago e Laís: mas o Brasil só tinha vacina a partir de janeiro. Em agosto de 2020, a Pfizer ofereceu uma quantidade significativa de vacinas. E o Brasil não aceitou. Naquele momento, se as pessoas puxarem pela memória, nós podemos depois localizar aqui os vídeos, Jair Bolsonaro era contra a vacina, ou pelo menos se colocava em oposição, falava que virava jacaré, falava que os contratos eram contratos ruins. Ora, nós sabemos que as cláusulas eram cláusulas internacionais, aceitas por diversos países. Bolsonaro pisou na bola e o executivo da Pfizer confirmou isso. Não é, minha querida Laís Lacerda? Podemos começar pelo Tiago. Tiago? Enquanto a Pfizer fazia a proposta para que nós tivéssemos 1,5 milhão de doses de vacina ainda em 2020, o presidente Jair Bolsonaro fazia propaganda da hidroxicloroquina, de medicamentos sem comprovação científica nenhuma. É muito triste, porque se nós tivéssemos recebido essas doses em 2020, 750 mil pessoas já poderiam ter sido vacinadas. Claro que a gente leva em consideração o tempo de entrega, tudo, mas, de qualquer modo, hoje a situação estaria muito melhor do que a gente está agora, né? Inclusive, na CPI, alguma ala governista tentou desvirtuar o assunto, colocando datas e termos ali, alegando que a vacina, de qualquer modo, não chegaria a nós ainda em 2020, mas caiu por terra essa ideia deles e todo mundo viu a realidade. E, para mim, foi a maior prova de que o Bolsonaro foi, sim, o maior responsável por essas mais de 400 mil mortes que a gente tem hoje. Você colocava bem aí, porque um outro depoimento, eu quero aprofundar,
foi do Weingarten, que era o responsável pela comunicação, né, pela comunicação do governo de Jair Bolsonaro. E aqui eu penso uma discussão, pareceu contraditório, né? O Weingarten, ele tem uma publicação aqui da SECOM que ele mandava, ele dizia: a cloroquina, medicamento que tem apresentado bons resultados contra a Covid, poderá ser receitada para todos os pacientes diagnosticados no Brasil. Isso uma publicação lá de maio de 2020. Depois ele, na CPI, o Weingarten disse o seguinte: nunca fiz propaganda de tratamento precoce de Covid-19. Publica uma coisa e fala outra, né, Tiago? É isso que a gente assistiu nesse depoimento aí do Weingarten. O depoimento dele foi totalmente embasado em cima de mentiras. Ele deixou claro ali que ele tentou defender o Bolsonaro e a família dele. O tempo inteiro ele tentou fazer isso, foi a estratégia dele no dia de ontem. E o que ele disse lá, nada foi verdadeiro. Inclusive, estava falando que eu acredito que preso ele não deveria ser. Até acho que a fala do presidente da CPI, do Omar Aziz, de que a prisão dele naquele momento seria o menor dos castigos, porque ele mesmo destruiu a própria reputação ali. O que sobrou da reputação, né? Porque a reputação ele já não tinha, pelo que as atitudes dele durante o governo, enquanto ele era secretário, mas ele acabou destruindo a reputação dele, destruindo toda a história que talvez ele pudesse vir a construir futuramente. Eu acho que já ficou claro assim, o pior castigo dele. Mas segue com o Ministério Público agora o pedido de investigação e prisão dele pelo desrespeito, é mentira, né? Porque essa é a questão do falso testemunho, né? Porque afirmou situações que... Uma outra situação que teve também foi quando ele disse que teve Covid, aí foi mostrado um vídeo que ele estava trabalhando normal no período da Covid. O Fábio Weingarten teve várias contradições, né? O depoimento hoje do executivo da Pfizer foi muito forte, foi muito, muito claro, né, dizendo que ofereceu sim para Jair Bolsonaro, para o governo, a compra de vacinas antecipada no meio do ano passado e que a coisa não evoluiu. Aí alguns disseram o seguinte: é bom a gente fazer essa análise, trazer os argumentos da base do governo. A base do governo, Tiago, dizia o seguinte: não, mas lá em maio do ano passado não tinha lei. Ora, a lei tem que ser construída. Todo mundo, se o governo dissesse, não, nós temos que fazer a lei para comprar a vacina, poderia ter em seguida feito isso, como foi feito lá no final do ano, novembro, dezembro. Só que foi oferecido em maio, teve junho, julho, agosto, setembro, outubro, para mandar a lei para fazer. Não, e a lei não foi mandada. Aliás, foi o Senado, iniciativa do Senado, do próprio Senado, a construção da lei. Portanto, o governo ele trabalha sempre com diversionismo, né, com tentativa de outro argumento que é muito comum: mas em números absolutos de vacinados, o Brasil é o quarto. Não, mas o governo tem que preparar o percentual da população. Não nos adianta ser o quarto quando nós temos aí percentual de 15%, 16%, 20% da população, nem isso, vacinada. Nós tínhamos que estar no meio do ano chegando aí a 40%, 50%. Não vou falar nem na questão dos Estados Unidos. Mas a oposição tem vindo muito para tumultuar. No momento que Laís Lacerda volta, probleminha de conexão, ela tem trabalhado para tumultuar. Exemplo claro do tumulto estabelecido foi o filho do Bolsonaro batendo boca com o Renan Calheiros. E aí Renan Calheiros, e acusações mútuas, aqui no final ele dizia: vai embora, ladrão das rachadinhas. Renan Calheiros chamando o senador Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, de cara das rachadinhas. Tá triste, né? Tá complicada essa CPI, e também, ao mesmo tempo, o que tem chegado de informações nos deixa muito preocupados, né, Laís? Não sei se a tua conexão tá ok. Nos escuta, Laís? Escuto sim, gente. Foi uma queda de luz aqui. Tá piscando ainda um pouco. Mas essa CPI ela tem sido... A gente comentou o Big Brother na última edição do programa, e essa CPI ela tem nos entregue entretenimento em poucas semanas que o Big Brother não nos entregou em meses, né? Um show de horror. A falta de respeito, a implosão dos espaços e um governo e uma bancada governista nitidamente desesperada.
E eles achavam, acho que quando eles fizeram aquelas listas crime, eles achavam que os ministros e as pessoas que seriam interrogadas teriam capacidade de apaziguar para o lado do governo. Estavam muito enganados, porque a cada depoimento de ministros ou ex-ministros piora. A situação do governo piora. Então, ficou nítido hoje, mais do que nunca, de que se trata de crimes contra a humanidade. O Van Garten mentiu o depoimento inteiro, e o que não mentiu ele omitiu, tanto que no final o próprio Flávio teve de intervir. Então, assim, uma nítida obstrução, muito bem instruída por parte do governo, que está cada dia com mais medo do que essa CPI vai trazer à tona e da repercussão dela no Brasil. Só para verdade. acrescentar, Raleigh, Claro. o Flávio Bolsonaro fez ontem o que é a estratégia do governo: atacar quando não tem mais munição. Ele foi lá para fazer a cortina de fumaça porque ele já via ali que poderia sair preso o Van Garten daquela CPI, então ele foi lá largar a cortina de fumaça dele. E ser chamado de ladrão pelo Renan Calheiros é o fundo do poço, né? Não, a gente tem visto a tropa governista, eu estava ressaltando isso aqui, Laís, coloquei inclusive o post em que o Renan Calheiros chama o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, de o senador das rachadinhas, né? Ilustrei com isso, mas a gente vê a tropa governista sempre com argumentos para tentar tirar o foco, né? Foi essa tentativa do filho do Bolsonaro bater boca com o Renan Calheiros, o senador gaúcho, Heinz, defensor do Bolsonaro, defensor do Porto da metade norte, que faz tanto mal para Rio Grande, para a região sul, também vendo lá com um estudo sobre a hidroxicloroquina, tumultuando, né, tentando justificar. Aí pega lá, como é que é mato queimado, uma experiência de mato queimado. A gente não vê argumentos sólidos da oposição. Me parece que a oposição tem um trabalho muito difícil nessa CPI, né, Laís? Um trabalho difícil, um trabalho inglório, né? Porque eles estão defendendo o indefensável. É público e notório que existiu obstrução por parte do governo, que existiu omissão, e sendo assim muito branda, porque existiu a intenção de não se fazer nada. E muitas vezes, de fato, atrapalhar. Houveram momentos em que Bolsonaro deliberadamente segurou as vacinas e o oxigênio. Então, assim, a oposição ela tem um trabalho mesmo de obstruir e de transformar aquilo ali num show de horrores. Me preocupa muito que muitos dos senadores experientes caiam em pilha da bancada governista. E isso acontece muitas vezes ao longo das sessões da CPI, e é muito preocupante, porque é essa a intenção do governo, é transformar tudo num circo. E eles estão conseguindo. Meu querido Tiago Teles, o secretário de Educação do município tem causado muita polêmica. E no tema vacinação de professores, Rio Grande está muito mal. São José do Norte iniciou um processo de cadastramento, há diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul que já estão com estratégias para vacinar professores. Agora, em seguida, eu vou publicar, inclusive, aqui também uma notícia da RBS de hoje, que dá conta que a própria Secretaria do Estado está orientando a vacinação, mas o nosso secretário, que recebeu uma nota de repúdio do Sinterg, do Sindicato dos Professores, por tratar mal numa reunião os diretores, disse em entrevista ao site da Oceano que a vacinação dos professores não é um problema da Secretaria de Educação. Ora, a vacinação é um problema de todos, especialmente, né, Tiago, nesta conjuntura em que o governo municipal está forçando o retorno às aulas. Aliás, o Sinterg fez a assembleia essa semana e, por ampla maioria, decidiu por não fazer o retorno, porque as escolas têm manifestado que é perigo de contaminação, que não tem instrumentos para impedir a contaminação, e o secretário parece que dá de Pilatos, lava as mãos, diz que não é com ele. Claro, ele está dizendo isso porque deve dizer que é problema do secretário de saúde ou do prefeito, mas é problema de todos, e principalmente dele que está dando a ordem para retornar às aulas. Tá feia a coisa, Tiago, e eu quero também que tu aborde um pouco das escolas que retornaram, dos casos que nós estamos vendo aí de contaminação. Exatamente, Raí. Tá feia a situação de Rio Grande. Esse retorno forçado que eles querem fazer vai causar uma crise grave na cidade do Rio Grande.
vai acometer muitas pessoas esse vírus. E o secretário está passeando nas escolas, está indo com o prefeito, pelo que eu tenho visto nas escolas, porém, ações que deveriam estar sendo feitas não estão sendo. E a ação que a gente precisa nesse momento é a vacinação dos professores. Inclusive, Rio Grande saiu atrás agora de São José do Norte, que hoje à tarde São José do Norte publicou que já está planejando a vacinação dos professores. A gente vem pedindo isso desde o início do ano para a vacinação dos professores. E, segundo o secretário, em entrevista, todas as 74 escolas de Rio Grande estão aptas para receber os alunos, o que é totalmente mentira. Se a gente for nas escolas e ver a situação das escolas, tem muitas que estão em situação precária. A gente tem escola que está interditada por falta de manutenção, que precisa de obras. A gente tem o Juvenal Miller, que tem um problema na caixa d'água, que estão sem água, por isso que não retornaram, por estarem sem água. E a gente tem 3 escolas da rede privada de ensino e 2 da rede pública com casos já confirmados na cidade do Rio Grande. Das escolas privadas é a Escola Adventista, a Escola EMA, e hoje a Escola Salesianos notificou uma menina do 9º ano que foi contaminada, confirmada com Covid. E das escolas públicas, tem a Roberto Bastos Telha Cheia e a Barão de Cerro Largo, que também suspenderam as atividades por esse motivo. Fora os profissionais que já morreram, que já foram acometidos pelo vírus, que vieram a óbito, infelizmente. E eu acredito que isso é uma atitude totalmente errada, tanto da Prefeitura como da Secretaria de Educação, que deveria se posicionar nesse momento a favor dos profissionais da educação, consequentemente aos estudantes e os familiares de todos os envolvidos. As máscaras fornecidas aos profissionais da educação e aos estudantes, que acredito que eles estão ofertando, tanto pelo governo estadual quanto pelo município, não são máscaras adequadas. A gente tem estudos de máscaras, inclusive eu separei um estudo aqui, que é da... Me desculpa só o... Enquanto você procura aí, eu quero registrar uma publicação de sua autoria. Aliás, Thiago, quero parabenizar o trabalho que tu tens feito de publicação de informação. Você colocou aqui as escolas que estão contaminadas. Um trabalho que você também está fazendo junto ao Ministério Público, é importante referir isso, né? Um trabalho importante, alertando o Ministério Público da situação que nós estamos vendo aqui. E você publicou ontem, né, numa publicação sua, com muita qualidade, como disse, 399 óbitos no Rio Grande. Então, nós estamos próximos aos 400 óbitos. Logo em seguida, nós vamos estar com quase o dobro de pessoas que morreram de Covid. O ano passado, o número está aumentando aqui gradativamente, tristemente, tragédias. Eu quero aqui me solidarizar, né? Eu perdi amigos, perdi parentes, né? Perdi a minha mãe com esta doença e, portanto, quero me solidarizar com todos e todas. Thiago, tu tens feito um grande trabalho nesse sentido, trago a ilustração que está colocando. Antes que tu complemente o raciocínio, também quero a tua opinião sobre um outro tema também do senhor secretário, né? Do senhor secretário de Educação, que, olha, ele tem uma atrás da outra. A revolta no setor da educação é muito grande. Aqui tem mais uma demonstração que nos deixa muito preocupados, que além de mandar os professores para a escola com estas condições que estão sendo questionadas, com essas condições, e aí não é o Halley, o Thiago está dizendo, são as direções escolares, o Conselho Municipal de Educação também editou um parecer, né? Aqui eu estou com mais uma questão que é preocupante e que eu não acreditei quando eu fiz a leitura, que é o fato de que o secretário está chamando para recadastramento presencial para pagar o salário família, ou seja, ele quer lá que o professor e a professora vá lá embolar lá na secretaria para levar a documentação. Mas, gente, não tem cabimento. Pode receber pelo WhatsApp, pelo e-mail. Por que tem que fazer? Por que não trabalha com a ideia de evitar que as pessoas pegar um ônibus, transitar dentro do ônibus, se contaminar mais um pouco? Não dá para compreender esta atitude, Thiago. Parece que é sempre na contramão daquilo que é melhor para preservar a saúde e a vida dos profissionais da saúde e dos profissionais da educação, né, Thiago? É verdade, Halley.
como tu falou, é algo que poderia ser feito de maneira digital, que não ia atrapalhar em nada o trabalho, mas eles querem forçar uma volta à normalidade. Uma normalidade que só vai ocorrer quando todos estiverem vacinados. O que eu estava só concluindo, Halle, é o artigo da revista científica Aerosol Science and Technology, onde eles fizeram um levantamento da eficácia das máscaras de proteção, onde eles colocam as máscaras N95 e PFF2 com proteção de 99%. É a mais indicada, principalmente para aglomerações, que é o ambiente escolar. E essas máscaras, o escudo facial que a prefeitura vai fornecer para os profissionais da educação, segundo esse estudo, ele só dá 2% de proteção. Contra gotículas, apenas 2%. E a máscara de tecido de 3 camadas é 51%. Se as pessoas forem analisarem o tipo de máscara que está sendo entregue para os profissionais da educação, e eu acredito que para os estudantes, vai ver que é uma máscara simples, com tecido fino, simples. Aquilo ali não vai proteger essas pessoas. E a gente sabe que todo equipamento de proteção ele tem que ser certificado. Claro que devido à pandemia, foi levado em conta que não teria o conteúdo para a demanda que tinha, então as pessoas acabaram fabricando suas próprias máscaras, comprando. Porém, não pode esquecer que isso é um equipamento de proteção. E equipamento de proteção, ele é regido pela NR6 e ele deve ter certificação. E as máscaras que estão sendo fornecidas não têm certificação nenhuma que vai oferecer essa proteção, tanto para os estudantes como para os professores. Importante o estudo que tu traz, elementos importantes, debate científico, aliás, nós temos que nos primar pela ciência. Vamos colocar a Laís Lacerda na conversa. Laís, nós estamos aqui, neste momento, analisando as condutas da administração municipal, que força o retorno às aulas. O sindicato fez uma assembleia e, por ampla maioria, manifestou que não retornará. E aí nós temos pareceres do Conselho Municipal de Educação, alertando que as escolas não têm condições. Nós temos direções escolares, várias direções escolares manifestando a sua preocupação, mas na contramão, o município não trabalha pela vacina, porque já tem municípios trabalhando, Pelotas está cadastrando, São José do Norte está cadastrando, aqui em Rio Grande não tem nada sobre vacinar professor. Pode ter uma intenção declarada politicamente. E o pior de tudo, acabei de exibir um ofício em que o secretário manda fazer recadastramento em balcão, com a presença lá, pelo menos é o que dá para entender do ofício. Que bom que amanhã ele me desminta e diga que não. Mas com WhatsApp, e-mail, tá ruim essa política, e a Denise, a nossa querida vereadora, interage com a gente e coloca aqui na SMED, que é a Secretaria de Educação, teve um surto de Covid, mostrando aí irresponsabilidade com a vida. A administração municipal está muito mal neste tema, minha querida Laís. Sim, gente, primeiro eu queria pedir desculpa porque tá tendo quedas sucessivas de luz aqui na região. Se porventura eu cair e não voltar, vocês já sabem o que é. Mas, Halle, eu discordo de você num sentido, porque eu acho que não existe vontade política de vacinar os professores. Eu vou mais longe, eu acho que isso não faz parte da política do município. Eu, inclusive, acho que isso não faz parte da política de lugar nenhum. Porque, bom, eu não posso falar pela federação, porque o governo federal sequer lançou um plano de vacinação. Mas no plano estadual, esses profissionais eles constam muito abaixo da lista de prioridades do que deveriam. Esses profissionais eles deveriam aparecer junto, ou logo em seguida, se existe a intenção de reabrir as escolas, esses profissionais deveriam vir logo em seguida dos profissionais da saúde e, de fato, serem vacinados, né? Porque muitas vezes pode até haver intenção política, mas essas vacinas, elas de fato não acontecem. E os EPIs, gente, é uma situação muito complicada, porque a gente sabe que EPI é uma proteção, mas não é uma garantia de que a pessoa não vá adoecer, né? Tanto que ele não tem uma eficácia de 100%, nem a melhor máscara, nem o melhor face shield, nem com todo o álcool gel do mundo. Você tem essa garantia quando você está num ambiente fechado, não ventilado e com outras pessoas. Então, assim, mesmo que o município desse a melhor máscara disponível, não seria o suficiente se essas pessoas não estão vacinadas. Você não vê num surto de sarampo você pedir que as pessoas, você achar razoável que as pessoas usem máscara, que as pessoas
sabe? Só que a criança vá à aula, que a criança vá à aula, que isso não é razoável em nenhum outro momento. Por que seria razoável agora? Então, assim, além de ser um absurdo de você achar que fornecer EPI é o suficiente, você ainda fornecer um EPI que não é o melhor. Então, assim, é uma cadeia de aberrações. Abrir as escolas vai ser um morticínio. Nós temos a maior mortalidade infantil em Covid do mundo. As crianças brasileiras são as que mais morreram de Covid no mundo. E isso não é à toa, né? Não existe mais isso de grupo de risco. As crianças e adolescentes, eles não são isentos ao Covid, é a morrer de Covid. Então, assim, é uma responsabilidade tremenda você expor esses alunos e esses profissionais a um risco de morte iminente. O programa Liberdade de Opinião está no ar neste momento pela TV Mar e também pelo YouTube, no canal Halley Lino, e também no Facebook. Eu quero agradecer aqui as diversas participações, são 21 horas e 25 minutos, diversas participações aqui pela rede. Eu pensei uma delas aqui, interagindo com este tópico que nós estamos abordando aqui, que é a política de educação aqui no município em relação ao Covid. Uma máscara só, de algodão simples e gigante no rosto, proteção nenhuma. Esse é o medo hoje da comunidade escolar em relação à questão da ausência de proteção. Eu quero fazer um giro e trazer um novo assunto aqui para a gente debater, que foi o acontecido ontem, e aí pessoalmente eu acompanhei, a Laís também acompanhou, o Thiago também acompanhou pelas redes este tema, que foi o acontecido. Eu quero fazer um parênteses aqui para explicar para o nosso telespectador e também para o nosso internauta, que ontem, nas casas ali do Condomínio Junção, Condomínio Junção é aqueles apartamentos que estão sendo construídos ali próximo à rodoviária, e ao fundo dos apartamentos há um conjunto de residências, que já tem moradores desde o final de 2019, início de 2020, e que no dia de ontem, pela manhã, foram surpreendidos, Thiago e Laís, com o corte de energia elétrica. Eu estive lá, inclusive acabei produzindo uma live que está na minha página, quem quiser ver depois pode ver as primeiras impressões que aquela comunidade tinha. O desespero de 156 famílias que tiveram a energia cortada. Eu conversava com um senhor ali que estava, um senhor de idade, fazendo nebulização, tá? Nebulização, tinha crianças, o pessoal com os seus alimentos, né, estragando, porque desligou a geladeira. Assim, ó, uma brutalidade feita. E naquele momento, a informação que corria pelos moradores é que a CF tinha ido lá desligar, eu cheguei a ver isso em loco, com o uso da Brigada Militar, Teles. A Brigada foi proteger para fazer o corte de 156 famílias de homens e mulheres trabalhadoras. E o pior disso tudo, né, teria sido uma ordem da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Bom, na parte da tarde, as moradoras organizadas foram à Prefeitura. E lá a Prefeitura, depois, nos veículos de comunicação, negou, disse que não tinha nada a ver com isso e tudo mais, mas os moradores garantiram pelo menos o direito de fazer as suas ligações de forma pessoal. É muito difícil de aguentar uma situação como essa. Quero primeiro escutar a Laís, porque esteve lá vendo isso. Como é que as pessoas ficam sem luz? E agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês os documentos que mostram que já foi pedido há muito tempo essa ligação. Laís, muito triste essa notícia, né? Muito triste. A situação toda era muito triste, assim, porque ficar sem luz já é difícil em qualquer circunstância, numa pandemia e no inverno. É de uma crueldade, assim, você fazer uma coisa dessas com 157, se não me engano, famílias, que chega a ser, assim, a gente ficou sem reação também. A gente foi pra lá, eu estive lá com o DCE, e a gente acompanhou essas famílias, assim, de perto e conversou com algumas, claro que mantendo a distância de quem não estava lá, né, no lugar. Mas, assim, foi muito difícil, é muito difícil isso. E eu acho que uma coisa que é importante ressaltar é que a revolta dessas pessoas é absolutamente legítima. A revolta dessas pessoas de ter a luz cortada com criança, gente, criança de colo, criança em carrinho, idosos, assim, é absolutamente legítima. Imagina você estar esperando uma coisa que é dever da prefeitura há tanto tempo e não somente não cumpriu com o dever, como foi lá e cortou o jeito que você deu, a solução que você arranjou de ter luz na tua casa. Então, assim, é muito difícil, foi um desrespeito
tremendo, não só com os moradores, mas com os movimentos também que representam esses moradores. A ameaça de violência policial, ela paira, né, nesses espaços. Então, assim, uma abordagem truculenta, nada comunicativa. Inclusive, havíamos, se não me engano, secretários zombando as pessoas lá na prefeitura. Então, assim, absurdo, foi grotesca a maneira com que essas pessoas foram tratadas e recebidas no lugar que é delas, né, por direito. Tiago, acompanhou este caso? É muito triste ver uma família ficar sem energia elétrica, especialmente nesse momento de pandemia. Inadmissível. Assim, Halle, isso me toca muito, esse tipo de situação, porque são pessoas que estão lutando por dignidade. Essas pessoas, elas não estão invadindo o espaço de ninguém, não estão roubando ninguém, não estão cometendo nenhum crime. Elas só estão buscando dignidade, que é um direito básico que a gente merece. E colocar a Brigada Militar, que deveria estar fazendo a segurança da cidade do Rio Grande, deveria estar impedindo aglomerações de festas ao lado do hospital da FURG, que deveria estar cumprindo o papel dela para fazer escolta, para retirar a dignidade dessas pessoas em plena uma pandemia, como a Laís colocou. Para mim, isso é uma coisa revoltante. Eu fiquei bem indignado quando eu vi, até foi pela tua publicação, quando tu abriu ao vivo lá com o pessoal, e aí eu acompanhei durante todo o dia esse processo, das pessoas terem que ir até a prefeitura para buscarem o direito de ter luz em casa, e essa atitude, se veio realmente da prefeitura, e eu acredito que veio, porque o cartão de visita desse governo é esse, deve ser acompanhado isso e deve ser responsabilizado, porque não é normal acontecer isso no meio de uma pandemia onde, como a Laís falou, são pessoas que têm comorbidades, são pessoas idosas, com criança pequena, terem que passar a noite sem luz e sem condição nenhuma. Tiago, assim, para ilustrar este caso, eu quero aqui os e-mails, né, que comprovam, desde 2019, 2020, os pedidos feitos para a CE, né, feito pela Andréia, que é a representante da cooperativa que executou a construção das obras, né, e aqui uma série de documentos que mostram, né, aqui ó, junho de 2019 já se tratava do tema, lista aqui com as pessoas, né, que tinham e não tinham recebido a ligação ainda. Então, diversos documentos que demonstram que se pedia a ligação. Só para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso internauta entenda, esses documentos comprovam que os moradores daquele bairro já lutavam há bastante tempo para fazer a ligação. Só que eles estão morando e a CE não apareceu para fazer. Alegava lá que faltava alguma obra lá de aterramento de poste, que inclusive já foi feito nos últimos dias, está feito lá. E aí vai lá, não só não faz a ligação que tem que fazer, como, obviamente, os moradores buscaram as suas alternativas, vai lá e desliga, cerceia, né? Olha, está errado aí minimamente a CE, na nossa compreensão, e a gente pode dizer mesmo que, entre aspas, a gente negue o direito das pessoas, né, a gente entenda que as pessoas têm que ter, porque não está legalizado. Não, só um pouquinho. Por mais que a gente tenha essa discussão, aqui este comentário da Sandra Barros é perfeito. Luz e água, aqui ó, luz e água é um direito inalienável. Eu acho que liga, na minha opinião, liga e depois discute os outros processos, as cobranças, as dívidas, as regularizações. Mas se as pessoas estão morando, por favor, dê dignidade para elas. Inadmissível o que aconteceu, né, Tiago? Não, e tem um detalhe, né, Halle? Que inclusive esses documentos que tu apresentou aí, eles comprovam isso. Essas pessoas, elas não estão querendo roubar a luz. Elas não estão querendo botar gato lá para roubar a luz. Elas estão buscando colocar os contadores nas casas delas, ter uma luz que possam pagar por aquilo. Eles não estão querendo roubar. Inclusive, os documentos que tu coloca aí, eles comprovam isso, que eles estavam tentando contato com a CE para fazer a ligação nos postes para eles. E aí, se tu precisa da CE hoje, Harry,
principalmente aquelas pessoas que são pessoas que estão em vulnerabilidade hoje. Como que tu fala com a CE? Tu tem que ir a Pelotas para conseguir ir no escritório para ter um contato, porque nem CE mais a gente tem aqui, né? É verdade. Vamos fazer um giro aqui, são 21h34. Eu quero agradecer a audiência aqui, todo mundo interagindo, diversas pessoas. Aqui, ó, a Renata Dias entrando aqui, ó, a luz é um serviço essencial também, principalmente na pandemia. Obrigado, Renata, pela tua participação. A Maria de Lourdes Lousa aqui, ó, boa noite. Obrigado, Maria de Lourdes, a primeira vereadora que representou o Partido dos Trabalhadores na Câmara, aqui do nosso município, né? A Neiva, uma liderança popular que estava ontem nesta luta pela questão da luz, né? Mora lá nas Casas da Junção. Obrigado pela tua participação, né? O Daniel Ávila, que é uma liderança da juventude, né? Falando da questão da máscara. Queremos agradecer a todos e todas com essa participação. Aqui, ó, o Tiago Silva, esse novo prefeito, veio com ódio do nosso povo. Ele veio com espírito de vingança. Só nos faz mal. Obrigado pelo comentário do Tiago. De fato, os primeiros acontecimentos nos deixam muito preocupados. Eu quero trazer aqui, fazer um giro, enquanto a Laís que é militante do DCE, atuante na questão universitária, ela não volta, né? Vamos aqui trabalhar com a ideia de que ela possa voltar rapidamente, é um plano de conexão aqui da internet, mas eu quero trazer um tema importante também, aí, uma triste notícia, que é o corte do orçamento. Corte de 20% de orçamento dos funcionamentos das universidades federais. 20% de corte na FURG, na Universidade Federal de Pelotas e na Universidade Federal de Santa Maria e também na URGS. Ainda bem que a Laís está reconectada, porque esse tema é bem importante, Laís. É um tema que nós estamos muito preocupados. 20% de cortes nas universidades, é a informação que circulou hoje, mobilização dos reitores, e que mostra uma perseguição do governo federal, uma desmedida perseguição para inviabilizar a atividade universitária. É muito claro isso. Vai quebrar, vai faltar dinheiro para pagar luz, pagar água, para pagar os principais elementos que mantêm vivo uma universidade. O cenário é um cenário de horror e há um claro ataque ao mundo universitário, às universidades, ao ensino brasileiro. Tão importante o ensino, a ciência neste momento, e o governo federal cortando recursos. E aí nós vamos ver a contradição logo em seguida, porque para picanha tem dinheiro, né, Laís? Gente, acho que tem alguém do governo me sabotando aqui, puxando os fios de luz ali da rua para eu não falar. Tô começando a chegar a essa conclusão. Ó, a Laís congelou de novo. Acho que ela não vai conseguir concluir o seu raciocínio. Nós estamos no ar pela TV Mar, nós estamos também pelo YouTube, pelo Facebook. Tiago, meu querido, muito triste a situação das universidades brasileiras com esse corte, né? É muito triste, Rala. Muito triste mesmo, e é uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia porque no momento onde dizem que a educação é um serviço essencial, fazem um corte principalmente na educação. Isso aí, como tu falou, vai afetar e muito as universidades. A FURG mesmo, ela precisa dessa verba, ela precisa dessa porcentagem para poder se manter bem, e acaba que a própria FURG, vamos colocar assim, vai ter que fazer cortes para poder se manter. É aquela coisa, sempre quando aperta, o primeiro lugar onde eles buscam fazer cortes é na educação, que para eles ela não tem valia, né? A contradição desta decisão de corte nas verbas da educação, ela é vária. Por exemplo, ontem nós descobrimos que havia um orçamento secreto para turbinar o Centrão, né? Eu vou aportar, eu vou trabalhar com isso. Mas também circulou uma outra notícia que é contraditória, porque não bota dinheiro na educação. Aí, Tiago, vem com esta portaria aqui, que é uma portaria que pode elevar em até 69% o teto constitucional. Aqui a reportagem ela é bastante elucidativa, né, mostrando que o teto hoje do serviço público
é o teto aqui do ministro Supremo, de 39 mil. Pois bem, o Bolsonaro fez uma portaria que possibilita que esse teto vá para 78 mil, nas situações em que o cara já tem o seu salário de militar, né, ou de servidor, e aí acaba completando isso com a função que está, com o CC que está lá, ou de vice, que é o cargo do vice-presidente da República, ou outro cargo que ele tenha, e o teto vai para 78 milhões, Thiago. Ele corta de um lado na educação e faz um trenzinho da alegria, essa portaria, um trenzinho da alegria. Aí o povo se revolta, e é por isso que a gente está vendo hoje índices de aprovação baixíssimo do governo Bolsonaro, porque é uma atrás da outra, né? Como é que nós vamos aguentar uma situação dessa, né, Thiago? Um momento que a gente está com milhares de brasileiros passando fome, momento em que o país precisa de vacinação, o país precisa se recuperar. A preocupação dele, como tu falou para a Laís, é comer picanha, é aumentar o salário. Inclusive, há um tempo atrás, ele falou, né, que mostrassem da onde ele poderia tirar dinheiro para pagar auxílio emergencial, que aí ele pagaria. Tá aí a resposta. Agora a gente pode ver da onde ele poderia ter tirado dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Que esse valor que ele disponibilizou para as pessoas, todo mundo sabe que é um valor, até desculpa a palavra, mas é um valor ridículo, porque ninguém sobrevive um mês com R$150, ninguém. É absolutamente contraditório esta situação vivenciada no país hoje. Aqui eu ilustro com a outra denúncia que rodou esta semana, que é chamado tratoraço, né? Que foi o que eu estava dizendo agora há pouco. A emenda, trata-se de um escândalo que vai ser investigado, deverá ser investigado, por certo, em que foi feito um orçamento paralelo de 3 bilhões, aqui, 3 bilhões, apenas para a base, o Centrão, a base lá que elegeu o Lira, né, o candidato da Câmara, que era o preferido do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha vários pedidos de impeachment, né? E aí a gente lembra aqueles discursos do Bolsonaro na época da sua eleição em 2018, que ele não se venderia por Centrão, que não compraria, que não faria acordo com o Congresso. Está aqui, o orçamento secreto, 3 bilhões de reais, né? E aí esse recurso, Thiago, foi para a base governista comprar lá tratores, e fala-se que compra de tratores e outras emendas parlamentares superfaturadas, né? O que preocupa ainda mais e o que será objeto de grande investigação em relação àquilo que está sendo chamado o tratoraço. Para que era usado o dinheiro? Está aqui, toda a explicação da reportagem do Estado de São Paulo, uma reportagem do Estadão, né, que também pegou lá o Davi Alcolumbre, presidente lá do Senado, amigo aí do Bolsonaro, que também não botou em pauta os impeachments. Então fica muito claro esse grande esquemão construído aí, né, através de corrupção, de compra de votos, de emenda, e que vai ser, por certo, muito investigado. E aí nós queremos ver o que vai fazer o Ministério Público Federal com relação a isso. Precisa investigar, né, Tiago? Precisa haver uma grande investigação, seja nesse artifício usado pelo governo, emendas secretas, né, que acaba quebrando o princípio da igualdade. Por que o parlamentar amigo do Bolsonaro, que votou, que está no Centrão, que está nesse grande esquema, por que ele vai ter esse dinheiro à disposição para lá mostrar para o seu eleitor, e os demais parlamentares que são tão deputados quanto os do Centrão, não vão ter acesso a essas emendas? Parece que esse tratoraço dado aí, Laís e Thiago, esse tratoraço, vamos ver se a Laís já está ok, eu estou comentando aqui sobre o tratoraço, exibi aqui a reportagem, Laís, que fala do tratoraço, esse escândalo que estourou através do Estadão, essa entrevista que foi dada, 3 bilhões de reais, né? Nós vamos ter ainda um processo de grande investigação sobre isso, né, Laís? Está de volta, conectada? Estou tentando. Home office tem dessas. Mas, enfim, sim, esse processo do tratoraço. Eu não posso deixar de notar a ironia, né, da bancada da bala literalmente pedir trator como suborno, mas enfim.
E é um. Já seria absurdo em qualquer circunstância, porque é um valor exorbitante, né? São 3 bilhões de reais, se não me engano. Mas é um valor, é uma situação ainda mais esdrúxula quando esse valor pagaria a nossa vacina da Pfizer, né? Então, esse valor poderia ter diretamente salvado a vida de milhares de brasileiros, impedido que essa tragédia chegasse nas proporções que chegou. Mas só se eu pudesse completar minha fala anterior, antes que caia de novo, porque aquele tema era bem importante. Que nós falávamos das universidades, Laís. Sim, porque nós tivemos uma reunião com a reitoria, para quem não sabe, eu sou do DCE da FURG, nós tivemos uma reunião com a reitoria, onde foi exposta assim, algumas contas, algumas coisas relativas ao orçamento da universidade. E assim, nós estamos buscando, junto da reitoria, maneiras de poder fazer essa divulgação de maneira responsável, porque a gente entende também que gerar pânico não é a intenção num momento tão difícil como já está sendo. Mas a situação é muito complicada. E a gente viu a UFRJ, que passa por esse processo há mais tempo, de fato precisar fechar as portas, né? Uma ameaça real de precisar fechar as portas, e com isso diversos hospitais universitários e unidades de saúde, 2 pesquisas para vacina. Então, assim, já seria triste em qualquer situação, mas particularmente no momento em que a ciência é essencial para garantir a sobrevivência dos brasileiros, é especialmente triste, é especialmente trágico. E sempre foi, né, a intenção de governos neoliberais acabar com a universidade pública. Não é próprio do Bolsonaro, apesar dele fazer isso com muito mais agressividade. Tanto que essa situação que a gente está vivendo nas universidades agora, ela é fruto principalmente da PEC do teto, né? Então é uma situação que vai se arrastar, teoricamente, ainda por 17 anos. Então, assim, é muito difícil, as universidades públicas, elas resistem, porque agora, além de atacadas com um orçamento, também vivemos um governo que ataca ideologicamente as universidades públicas, que nos coloca como inimigos da nação, como irresponsáveis e drogados, enfim. Então, a universidade pública resiste, a ciência resiste, a FURG resiste, e vai ser um processo duro, mas com certeza a gente tem muita gente boa aí para fazer essa luta. É verdade, Laís, bem observado esta tentativa cotidiana, né, do Bolsonaro de atacar as universidades. E é lógico. E aí a gente para pensar, né, Laís, dentro desse assunto, ainda resgatando um pouco que nós estávamos discutindo, que esse corte de 20% no orçamento. Nós precisamos das universidades neste momento em que a ciência é fundamental. Se conhece pouco ainda sobre esta Covid, que já matou mais de 400 mil brasileiros, e que está saindo disso porque nós temos um Butantan, nós temos uma Fiocruz, né? Nesse momento, nós estamos vendo a importância das estruturas públicas. Né? Também não, temos uma FURG também, né? Temos uma FURG que está num sistema auxiliando muito as testagens aqui no município, temos um hospital universitário. Então, portanto, assim, ó, é nesse momento que a gente vê, que a gente diz, olha, universidade ela é importante porque contribui para a sociedade e para os mais pobres, porque nós temos hoje o médico, o enfermeiro, nós temos os profissionais da saúde, nós temos a testagem, a ciência, e como é que nós vamos deixar atacar, reduzir este investimento? Muito complicado isso. A Laís coloca bem, conhece por dentro, está vivendo isso através da sua militância no DCE, no Diretório Central de Estudantes, e esse é um tema que vai sugerir muita mobilização. Eu vou fazer um giro aqui, são 21 horas e 48 minutos, nós estamos ao vivo pela TV Mar, pelo YouTube, pelo Facebook. Quero trazer vários assuntos, para mim, estão conectados. Fala sobre a atuação da Câmara de Vereadores. Eu não vou colocar o vídeo, nós estamos com algum problema técnico, mas o vereador Rovan Castro trouxe um debate importante, Tiago e Laís. Uma contratação na Secretaria, na antiga SMOV, Secretaria de Infraestrutura, de R$267 mil. O que diz esta denúncia do vereador Rovan? Não teve licitação, ponto número 1, não teve licitação. Ponto número 2, a consulta de preço foi feita por causalidade entre empresas de familiares, né? O pai botou a filha, que apresentou um preço, tal. 267 mil, R$30 mil foi para desmobilização. O que é desmobilização? É aquele sistema que tem que fazer de tirar os equipamentos que estão lá dentro e preparar as estruturas
para que durante a obra não se perca. R$ 30 mil para fazer isso, né? E mais do que isso, Tiago, fechou com chave de ouro o seguinte: o orçamento foi tirado do orçamento daqui e dali para fazer essa obra, foi tirado de outros lugares da prefeitura. Foi aprovado o decreto semana passada, só que só tem um detalhe: foi aprovado o decreto para fazer a contratação e fazer a obra, né? A obra já estava feita, a obra já tinha sido feita e depois se fez toda essa movimentação. Então, esta denúncia, e aqui não está se acusando ninguém especificamente, mas esta denúncia ela vai ser analisada, deve ser analisada neste contexto da Câmara de Vereadores, né, Tiago? Deve ser analisada, sim. Ela deve ser analisada, acredito que pela Câmara de Vereadores e pelo Ministério Público, porque eu nunca vi solicitar uma obra e, num estalo de dedo, a obra já está pronta. Eu quero contratar essa empresa aí que faz a obra em um dia, muda um telhado em um dia. É pior ainda, Laís, a obra, não é que o dinheiro foi achado, mas depois é que a obra, o dinheiro foi liberado, mas a obra já estava realizada, entendeu? O dinheiro foi liberado de uma obra que já tinha sido feita. É algo minimamente complicado. Nós precisamos investigar isso, né, Laís? Tem nome, né, Halle? É um nome para isso, muito embora está sendo muito pouco usado no Brasil hoje em dia. Mas não, foi como o Thiago trouxe, me digam o nome dessa empresa, porque a próxima vez que eu tiver que fazer qualquer tipo de obra, eu quero ela pronta em 20 minutos, já que é assim tão eficiente. Seria E aí, uma construtora ligada ao miojo, sim, instantâneo, em 3 minutos está tudo pronto. Agora, brincadeiras à parte, também sobre a Câmara de Vereadores, uma publicação importante do Tiago Teles aqui, uma publicação que fala do projeto que aprovou aí o tratamento da hidroxicloroquina. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esta votação, quando são 21h51, nós estamos caminhando aí para as conclusões finais do programa, mas também sobre a Câmara de Vereadores. Se de um lado tem denúncia, do outro tem projeto polêmico. É isso, né, Tiago? É isso mesmo, Halle. E é um projeto PLV 90 que ele vai totalmente na contramão de tudo que está sendo feito. Ele é feito com base num vereador que defende a hidroxicloroquina desde o início e com base num manifesto criado por alguns médicos de Rio Grande, inclusive um médico bolsonarista que teve essa iniciativa para trazer hidroxicloroquina para ser disponibilizada pela Secretaria de Saúde gratuitamente, o tal do kit Covid, o que é um absurdo. Inclusive no manifesto, Halle, eu gostaria só de citar um trechinho que eles têm aqui, que é o primeiro passo para debelar qualquer doença é o tratamento precoce e o acompanhamento médico desde o início da enfermidade. Isso é correto. Porém, aí eles colocam que a unidade de saúde começam a apresentar sinais de esgotamento, o que todo mundo sabe. Mas aqui eles defendem, nesse manifesto, pela adoção do tratamento precoce da Covid. Esse manifesto aqui vai totalmente na contramão do que a gente defende, que é a vacina. Por que defender hidroxicloroquina quando a gente tem uma CPI que está mostrando que isso tudo não funciona, que isso não existe? Inclusive, tem estudos da própria Oxford que apontou que as pessoas que usaram hidroxicloroquina morreram mais do que as que não usaram hidroxicloroquina. Isso aí é um absurdo, e um absurdo maior ainda é ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores. Claro que eu sei que é a maioria, que a oposição, nós não vamos deixar passar um projeto desses, não vamos compactuar com um tipo de projeto dessa alçada. Isso aí é uma coisa ridícula, que é aquela verdadeira cortina de fumaça, é para criar bobagem na Câmara, enquanto está cheio de gente precisando de mais atenção aí. Laís, o tema da cloroquina veio para Rio Grande, né? Estamos discutindo isso na Câmara de Vereadores. eu acho que é importante a gente usar essa plataforma aqui para tentar fazer um contraponto, principalmente, a essa sandice que até médicos, professores meus, que são notórios bolsonaristas, muitos deles discordam dessa política do governo. Porque o que é a tal da cloroquina? Ela é uma espécie de anti-inflamatório que é principalmente usada para combater malária
e também é usado em algumas doenças reumatológicas. Hoje em dia é mais usado em doenças reumatológicas. A COVID-19, ela é uma doença inflamatória, a gente sabe disso. Ela inflama o pulmão, ela inflama as veias, ela inflama o cérebro, ela inflama os rins, a gente sabe disso. Só que não existiu em março de 2020, num país que não foi o Brasil, a hipótese de que talvez esse fosse um anti-inflamatório bom. Fizeram estudos e provaram que não era, que não funcionava e que, pelo contrário, deixava muitas pessoas com sequelas para além das do Covid, que, como a Renata disse ali, são sequelas de arritmias cardíacas, muitas delas que podem causar AVC, infarto e por aí vai. Então, assim, não existe protocolo no mundo que preconize a cloroquina nem para casos graves, muito menos como um tratamento precoce. Essa é uma questão puramente ideológica, porque o Bolsonaro precisou vender a hidroxicloroquina que o exército produziu e inventou que, enfim, esse era um tratamento precoce. As pessoas tomam, se expõem ao risco de uma doença cardíaca sem a necessidade, porque tem o mesmo efeito de um chá de boldo, né? Com o inverso de ser muito mais prejudicial, e ainda se expõe mais na rua, porque acham, enfim, estou protegido, posso sair sem máscara, posso aglomerar, e isso não é verdade. Então, assim, é de uma irresponsabilidade que chega, que beira o crime, tanto que é isso uma das coisas que a CPI tanto está investigando, né? Essa questão do culto à cloroquina. Tiago, faltando 4 minutos para encerrar o programa, eu preparei aqui uma bomba final para deixar o nosso internauta e telespectador pensando. Aqui, nesta tela, está o dinheiro que o povo do Rio Grande, que a prefeitura gasta com a questão do lixo, vem gastando nos últimos anos. Prestem bem atenção. O primeiro valor, esse é o valor da tonelada do lixo, é o valor que o último, antes do governo do PT, o governo do Fábio Branco, entregou para a prefeitura, e esse valor foi até 2017. Ele era no valor de R$ 171 a tonelada do lixo. R$ 171. O governo do Partido dos Trabalhadores fez um novo contrato de R$ 129. Olha a redução que teve lá em 2017. Depois fez um outro a 131 e em 2020 elevou para 151. Todos valores menores do que o que recebeu do governo do MDB e da família Branco. Olha o valor que foi assinado agora no dia 15 de abril de 2021. Presta atenção. Ele é R$ 168. Ele já é o maior valor se comparado com o governo anterior. Ele é maior que o último assinado, que era de 151, R$ 168,98 a tonelada. Esse é um dado que nós precisamos discutir e entender. E se nós for falar da questão do lixo, nós vamos lembrar que existe condenação de político em primeira instância por corrupção na questão do lixo. Nós precisamos debater este assunto. E aí vou remeter essas informações para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, porque, de novo, o lixo da cidade está se tornando caro. Inadmissível, porque esse é o dinheiro que às vezes falta na saúde, às vezes não, acaba faltando na saúde, acaba faltando na educação. E a outra pergunta que fica, se o discurso é de que a prefeitura está quebrada, chororô, desgraçado, é só chororô, como é que aumenta o contrato, o valor do contrato para recolhimento da tonelada do lixo? Perguntas que nós vamos ter que responder na próxima edição do programa. Meus queridos Tiago Teles e Laís Lacerda, obrigado, suas considerações finais, quando são 21 horas e 58 minutos. Obrigado aos telespectadores da TV Mar, do YouTube e do Facebook. Não tem tempo para mais nada. Despedidas finais, Tiago e Laís. Tchau, aproveitar. Para quem quiser ler, é um livro maravilhoso, Paulo Freire, que está se aproximando aí dos 100 anos. Vamos fazer a leitura, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. É o que eu deixo para o final aí. Um abraço a todos e todas. Minha querida Laís, obrigado pela participação com todas as dificuldades tecnológicas, mas na próxima edição certamente vamos estabilizar isso. Tá bom, Laís? Obrigado, um abraço forte. Beijo. Gente, um abraço, muito obrigada. Valeu! Quero agradecer a audiência de todos e todas as mensagens, é muita mensagem aqui, o WhatsApp também estourando aqui. Obrigado a todos. Acho que fizemos uma boa edição do programa Liberdade de Opinião,
Vamos continuar na próxima quinta-feira, convidando todos a retornar para esse debate a partir das 21 horas. Um abraço no coração de todos e todas. Fui!